Olá, Voicers, bem-vindos a mais um episódio do O Voice, episódio 17. Olá, Zé, tudo bem? Olá Rita, olá a todos, é verdade, chegamos à derradeira etapa, ou será que não? Já vamos falar depois sobre isso no fim, mas chegámos sim à fase final do programa, portanto, a final que aconteceu no passado domingo. E se calhar, se quem está a ver formato de vídeo percebe que eu estou assim com uma cara mais contente, mas já vamos falar sobre isso, sobre os resultados, como é que foram as atuações. E estou muito, muito ansiosa por começar este podcast, porque vai ser especial para mim e vocês. Para quem já nos acompanha já vão perceber porquê. Sim, se calhar até temos alguém que está a acompanhar o The Voice e que não viu a final, pode acontecer, portanto, se Também, calhar vão sim. saber dos resultados por nós, não faço ideia. Então vamos passar à nossa rúbrica inicial Sim, do Vai Spy. do The Voice Spy, em princípio for One Last Time, não é? Sim. Ora, pelo menos esta edição. Primeiro que tudo, nós que muitas das vezes criticamos a Catarina Furtado, eu tenho que dizer, ela estava linda. Eu acho que nunca tinha visto a Catarina Furtado tão bonita nesta edição do The Voice. Nós depois, para quem nos seguirá pelo YouTube, vamos colocar uma foto em baixo de como é que ela estava vestida. Eu não sei se tu te lembras, mas ela estava... Assim, eu não sou muito conhecedor de moda, portanto eu não vou estar aqui a dizer muita coisa, mas ela estava assim com um vestido super elegante, que lhe ficava muito bem. Gostei também do penteado. Ela estava linda, não tiro nada. Nota 10 à vestimenta da Catarina. Não sei se Vou ter que apanhaste. discordar. Eu acho que foi um dos piores vestidos da Catarina. Não gostei nada, 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 Ai nada. meu Deus do céu. Ok. Até parecia um bocado impróprio, porque a forma parecia. Eu não sei se via, tipo, aquilo via-se as pernas, depois tinha a parte das cuecas, mas claro, não era. Mas não sei, eu achei mesmo um vestido pouco apropriado para uma final. Eu pessoalmente não gostei, mas fiquei um bocado chocada a dizer que tu tinhas adorado nota 10, portanto aqui Sim. já estamos a discordar. Mesmo, discordo de ti, sim. Depois, quando soube que a Áurea era uma artista convidada a falar, cantar o seu tema Volta, fiquei extremamente feliz e, portanto, só queria mesmo reforçar essa parte, que a Áurea voltou. Nós, a certa altura da competição, até chegámos a comentar que a Áurea estava um bocado esquecida, que pouco era falada, e aqui de repente, Sim, verdade. não só se foi a segunda gala dela, como depois, mais à frente, percebemos que ela ia atuar também com um dos finalistas. Portanto, foi uma surpresa dupla, não é? Sim, sim. Apesar de, vou confessar aqui aos Voicers, eu não achei a música dela nada de especial. Acho que era uma música nova que ela, pelos vistos, lançou. Eu não, por mim, na minha opinião, não me fascinou, mas claro, ver a Áurea novamente no The Voice foi fantástico. Olha, eu já conhecia a música, tinha ouvido uma única vez desta gala do The Voice, e eu concordo, não é uma música que me puxe muito. Ela tem outra muito bonita, também recente, que eu não me lembro agora do nome, mas é algo como Voltas e Voltas. Embora esta música se chame Volta, mas a outra que eu prefiro, depois eventualmente colocaremos o nome aqui em baixo, para mim é a melhor música da Áurea das mais recentes, portanto, concordo. Depois, um elemento que eu tenho aqui para abordar na rubrica do The Voice Spy tem a ver com um engano que houve na atuação do Coastal, que acho que toda a gente reparou. E eu não sei se falaremos agora ou se é melhor deixar para quando o Coastal atuou. O que é que tu dizes? Acho que podemos deixar para a atuação. Ok, então depois, se fores Sim. tu a começar, deixa-me só depois falar desta parte em primeiro, se não te importa, Ok. só para eu Sim, claro. tirar tudo do sistema, digamos assim. Ok. Achei também muito comovente o discurso da Marisa para o Gustavo, quando ele cantou Rosa Sangue, inclusive a dizer que se fosse o seu último ano como mentora, sentia um orgulho imenso no seu último finalista. E eu gostei imenso do que a Marisa disse, fiquei a pensar, no entanto, será que ela realmente vai abandonar a competição? É algo que me deixou um pouco do género, uma pessoa quase que não imagina um The Voice sem uma Marisa, não é? Portanto, seria um pouco estranho, tal como foi estranho ver a Áurea a sair, seria estranho ver a Marisa abandonar. Achas que irá acontecer, Rita? Assim, mandando para o ar? Eu aqui tive um bocado de mixed feelings porque eu acho que a Marisa não tem que estar a dizer esse tipo de coisas, tipo, este poderá ser o meu último ano. Parece que está a fazer chantagem emocional para as pessoas votarem. Eu não gostei muito desse tipo de comentário que ela fez. Claro que imaginar um The Voice sem a Marisa é estranho, por outro lado, até me dá algum alívio, porque é uma mentora que
ok, nós associamos o The Voice à Marisa, mas é uma mentora que já ganhou muito, toda a gente a escolhe, os melhores concorrentes. Acho que se houvesse sangue fresco era melhor, na minha opinião. Eu não Mas tinha pronto. Pode ser pensado. polémico aquilo que eu estou a dizer, mas pronto, é o que eu Não, sinto. eu não tinha pensado nessa perspectiva e a Marisa nunca foi a minha mentora preferida. Eu gosto muito dela, mas nunca Sim, foi. também não, nunca foi. Então, se ela saísse do programa, não é como se fosse uma perda tão grande como se a Áurea saísse. Mas é muito pelo facto de que ela ser quase o ex-libris do The Voice. E na realidade é como tu dizes, o programa também pode vir a continuar sem ela. E se tiver que ser, the show must go on, não é? Mas é só Sim, pela estranheza da coisa. Acho que seria diferente e provavelmente traria um vazio de uma forma, numa parte inicial, mas depois provavelmente pela substituição que aconteceria, nós até nos habituaríamos mais à pessoa nova, não é? Se calhar até preferiríamos, não é? Nunca, quem nunca sabe, sim, saberemos. sim. Sim. Outro ponto aqui para referir foi uma frase que a Carolina Deslandes disse ao Paulo Lapa. Ela disse-lhe: podes vir a dizer um palavrão, diz um palavrão e parece Eugénio de Andrade. Eu gostei, achei piada ao facto de ela dizer que o Paulo é um poeta a cantar, vai em tudo aquilo que diz e que faz. Concordando eu ou não com isso já são outros 500. E é isso, da rubrica do The Voice Spy é isso, porque depois uma das partes que eu tenho para falar, vamos falar na parte do Coastal, e o outro comentário que eu tenho a Ok. fazer é sobre o overall do programa, que também poderia estar inserido no The Voice Spy, mas vou deixar para o overall. Da tua parte, Rita, o que é que tu tens? Olha, da minha parte, tenho 2 pontos que gostava de abordar, que o primeiro é, eu gostei da apresentação dos 4 finalistas, que foi logo no início do programa. Eles estavam tipo em cima Um de uma pedestal. plataforma, parecia que estavam tipo num pedestal e eu gostei imenso dessa apresentação. E depois eles estavam virados de costas e cada um ia se virando. Achei Eu, muito gost- interessante essa eu, t- apresentação. eu também gostei e devo dizer que, obviamente, aquilo foi o início da gala e ver ali uma Rebeca Reinaldo, um Gustavo Reinas, foi tipo, ai Yeah. que bom, estou na final. Sim, eu por acaso gostei dessa dinâmica. E depois, o que eu queria dizer, isto já foi um aspecto que eu não gostei tanto nesta gala final, foi eles de repente, neste último episódio, decidiram mudar de um quadro para umas barras com percentagens em que tu depois nem sequer sabias quem é que era quem. Eu não gostei muito que eles tenham feito isso, depois a pessoa ficava a pensar, ok, quem é que é da barra roxa, quem é que é da rosa. Ok, a barra azul agora está com menos votos, mas quem é que é essa pessoa? Eu não gostei muito desse formato, sinceramente. Não sei quanto a ti. Eu discordo, por acaso eu gostei bastante. Gostaste? Eu não. Sim, gostei bastante. Eu preferi. Eu acho que é assim. Em edições anteriores, o que acontecia é que eles na final iam revelando em quem é que estava em primeiro, quem é que estava em segundo. Eu acho que isso, para uma final, porque eu gostei da questão da zona de seguro, a zona de perigo, mas para uma final, eu acho que isso influencia demasiado as votações. E o facto de nós termos acesso a percentagens sem nomes, a meu ver, deixa tudo mais em aberto. Não só deixa em aberto, como deu para perceber ao longo das vezes em que eles iam mostrando as percentagens que elas não estavam assim tão diferentes entre si. Portanto, nunca foi algo impossível para, imagina, se achavas que o teu preferido pudesse estar em último, votar para que ele pudesse eventualmente subir para um primeiro lugar. Portanto, eu gostei dessa dinâmica das percentagens. Não sei se seria a que eu teria escolhido, ou se uma ou outra que nós não façamos ideia, mas entre percentagens e revelar quem estava em primeiro, segundo, terceiro e quarto numa final, eu preferi as percentagens. Portanto, discordo. Eu percebo aquilo que tu dizes, mas imagina, aquilo que eles tinham feito até agora com a zona de perigo e assim, porque a ordem era aleatória, tu também não sabias quem é que estava em primeiro ou em último. Ou Sim, mas, seja, quer dizer, sabias mais ou menos, mas também não sabias ao certo, ou seja, as pessoas também tinham que votar, mas, nem que mas, fosse aqui para eu, tirar da mas, zona de perigo. mas aqui eu acho Diz. que se eles optassem por isso, eles não iriam. É assim, a não ser que dividissem os concorrentes em dois e dois estavam na zona de perigo e na zona de perigo e os outros dois na zona segura, se eles não fizessem assim, iam ter que revelar primeiro, segundo, terceiro e quarto. E nem fazia muito sentido haver uma zona de perigo, Sim, tendo em conta que não ia pois. haver uma repescagem. Portanto, eles teriam que revelar, em primeiro lugar está este concorrente, em segundo, em terceiro e em quarto está aquele. E isso, inevitavelmente, eu acho que iria influenciar mais a decisão. Portanto, fizeram bem manter um certo secretismo, sinceramente. Agora, claro, para o comum espectador, saber as percentagens também não te diz assim tanto. Só se realmente tivéssemos um concorrente que estivesse destacadíssimo dos outros, coisa que nunca aconteceu, não é? Pois. Mas eu percebo os teus argumentos. Eu é que não achei.
Lá está, como espectadora não achei empolgante estar a ver as Ok, barras. Para mim, é que estarem a mostrar aquilo ou não estarem era exatamente a mesma coisa. Às vezes já ok. me apercebi, ok, a barra rosa estava em primeiro, mas agora está em terceiro. Ok, pronto, era só isso que eu concluía. Mas pronto, foi só uma à parte, eu não sei, Entendo-te. voicers, se vocês concordam, se não, mas pronto, queria só comentar isto. Vamos ver E depois. pronto, é isto. Acho que é isto que eu queria falar. Ok. E então, para o overall do E programa, não é? sim, vamos passar para o overall do programa. Olha, para a última gala eu gostei. Eu acho que foi uma boa final. Aliás, uma grande final. Eu gostei no geral. Houve uma outra atuação que me desiludiu um pouco, de acordo com as expectativas que eu tinha. Depois já vamos falar mais em detalhe. Mas no geral eu gostei. Houve só, em termos de convidados especiais, não tirando a Áurea, claro, todos os outros que lá estiveram não passei à frente, os Wet Bad Gang, acho que é assim que se chamam. Mostraram também o Rodrigo Lourenço, que foi o vencedor do ano passado, também era um concorrente que na altura ganhou ano passado, mas também não me dizia nada. E mesmo o single que ele cantou também não achei nada de especial. Mas isto é, claro, opinião. Mas foi uma grande gala, eu gostei. Gostei. Pensava que tinhas passado à frente as atuações dos convidados com os concorrentes. Estava à espera Não, disso. não, não. Estava a falar mesmo daqueles convidados, mesmo Eu à confesso, parte. Vá. eu confesso que também o fiz. Eu não costumo fazer com o vencedor do ano anterior, gosto de ver, mas eu acho que tanto eu como tu, Rita, estávamos a sofrer da mesma coisa, que era ansiedade para saber resultados. Portanto, Sim, sim. era uma final. Ora, quanto a mim, eu concordo, acho que foi uma gala boa. No geral, nós também já tínhamos 4 concorrentes que, na realidade, não sei se eram os 4 melhores, não é propriamente. Para ti, por exemplo, não seria por causa do Paulo Lapa, mas tínhamos concorrentes que, de facto, já estavam num nível muito, muito bom. Mas num comentário que eu deixei do The Voice Spy para fazer aqui é que eu achei realmente algo que não foi muito positivo. Houve tanta, mas tanta balada que eu acho que nenhum concorrente cantou algo que não fosse balada. Mesmo o Coastal, que cantou A Minha Casinha, fez dessa canção dos Chutes e Pontapés uma balada. Eu acho que a esse nível, a única diversidade que houve foi nos convidados que trouxeram algo diferente, nomeadamente como é que tu disseste há bocado, os que cantam a música das 4 da manhã? Ah, Dos Wet, ainda há bocado os disseste. Wet Bad Gang? Eu não sei se estou a dizer mal, peço desculpa. É mesmo uma banda que eu me passo ao lado, mas acho que é qualquer Pronto. coisa assim. Mas talvez só eles é que tenham trazido algo mais ritmado. Se fores bem a ver, a noite foi preenchida por baladas atrás Por de acaso baladas. não tinha pensado nisso, mas realmente foi tudo baladas, sim, Foi é tudo verdade. balada. E a certa altura uma pessoa quer desenjoar um pouco e não conseguia. É Mas verdade. pronto. De resto, acho que foi uma noite muito bem conseguida, efetivamente. Concordo contigo. Fora uma outra que também já vamos discutir. Vamos então agora falar das atuações individuais. Quem abriu a noite, na realidade, não foi a Rebeca, foi o Gustavo, mas foi com a atuação de grupo que vamos deixar mais para a frente. Por isso, Exato. focando então na Rebeca, que cantou All By Myself, quando eu vi que ela ia cantar este tema, interpretado pela Céline Dion, eu pensei, bom, que grande responsabilidade. Não é que a Rebeca tenha desafios fáceis, muitas vezes ela escolhe músicas que são complicadas, ou de artistas que são já muito conceituados. E na realidade, que é que eu posso dizer? Falar da minha concorrente preferida e no fim de edição é difícil, não é? Porque ela é dona de uma voz imaculada, consegue fazer interpretações com uma sensibilidade e força vocal que são de outro nível. E eu acho sinceramente que ela esteve uma vez mais muito bem. Chegas a um certo ponto em que tu já não sabes o que dizer da voz da Rebeca e tu sabes que ela é exímia neste estilo mais balada. E o que eu acho, no entanto, é que ela conseguiu ao longo da temporada evoluir e mostrar um outro tipo de sensibilidade e interpretação para os temas que foi interpretando. Passa a redundância. Eu dei 9 pontos, posso já dizer. E só não dei mais por achar que ela podia ter escolhido uma música ainda mais arrebatadora para a final, provavelmente menos batida, mas ainda assim estamos a falar de parâmetros sempre elevados para uma concorrente que nunca falhou e que esteve sempre à altura. As notas mais agudas, a meu ver, foram de arrepiar, límpidas e absolutamente sentidas, independentemente do resultado, uma vez também que eu escrevi isto em direto, digamos, antes de saber qualquer tipo de classificação. Estou para lá de orgulhoso da minha preferida, disse eu, da edição. Força Rebeca e obrigado por tudo. Aqui está mesmo a vibrar. No entanto, escrevi aqui uma nota. Pena ter sido ela a começar. Eu gostava que a interpretação individual dela tivesse ficado mais para a frente na competição. Mas lá está, apesar de eu ter achado que possa ter sido uma escolha um pouco óbvia, All By Myself, não é? Geralmente é cantada por aquelas grandes divas, ela esteve mesmo muito bem e fiquei muito contente, uma vez mais, pela atuação dela. 9 pontos, repetindo. Ok, olha,
Concordo contigo em quase tudo. Acho que em relação à música, eu sinceramente, eu não. Quando ouvi que ela ia cantar All By Myself, é uma música que eu por acaso não gosto muito, não aprecio. E pensei, bem, vamos lá ver se eu vou gostar. E a verdade é que foi, eu até escrevi mesmo, OMG, que atuação. Sem falhas, notas perfeitas, a forma como ela cantou, as emoções que ela passou. A Rebeca, acho que o Diogo, não sei se foi nesta gala que disse ou numa passada, acho que foi nesta última, ela fez o programa todo sem uma única falha. Como é que é possível? Pá, eu dei 10 pontos, portanto foi uma das melhores atuações da noite para mim. Muito bem, Adorei. fico contente mesmo. Eu acho que também, pelo facto da Rebeca ser a minha preferida, eu sou exigente, não é? Talvez dei também Sim, uma 9, falta-me uma outra coisinha, mas realmente acho que foi mais pela escolha da música. Mas independentemente disso, ela fez um brilharete, não haja dúvida. ok. Agora avançando para o Coastal, não é? E se me permites, Exato. Querias dizer qualquer coisa? Sim, diz. queria, que eu acho que é também algo que tu vais dizer, mas tu depois falas da performance em primeiro. Eu só queria mesmo fazer este Ok, comentário, que teve então a ver com a interrupção na atuação do Coastal, não é? Que, pronto, já agora ele cantou, como eu disse há pouco, a minha casinha, lá está. E deixa-me só aqui situar-me, exatamente. Portanto, o Coastal, a atuação já estava a decorrer há 30 segundos, um minuto, já nem sei bem. E a certa altura o Coastal parou, simplesmente, e disse, olha, desculpem lá, tenho que parar, algo do género. E o Dino levantou-se logo e foi ter com ele, do género, vai trocar a guitarra. E a certa altura, toda a gente ouviu de certeza, não é? O Dino disse para a Marisa, mas ontem essa guitarra já estava toda fodida também. E eu a certa altura ouvi aquilo, eu comecei logo a rir-me, do género, ele disse mesmo aquilo que eu estou a pensar que ele disse. E mais tarde acho que li um artigo em que eu acho que o Dino achava que o microfone dele estava desligado, daí ele ter dito aquilo que ele disse, mas lá está, criou-se muito fuzuê à volta desta questão. Eu não sei se foi bravura ou se foi. Eu não digo estupidez porque é um termo forte, ou se foi desadequado o Coastal ter parado a sua atuação a meio, numa final, não é? Aquilo podia-lhe ter corrido muito mal, mas na realidade eu acho que ele sentiu, ok, a guitarra está desafinada, eu tenho que tentar recomeçar. Não sei se isso é justo para outros candidatos, não é? Mas tendo em conta que é a final, é dúbio, porque é aquela coisa, é a final, portanto deve correr tudo provavelmente à primeira. Por outro lado, também entendo que ele tenha pensado, ok, vou tentar a minha sorte e tentar ver se me deixam repetir a atuação. Portanto foi arriscado e acabou por lhe correr bem, podia não ter corrido. Portanto, no fundo era isso que eu queria dizer. Foi, acho que assim, dos momentos mais caricatos do The Voice Portugal nesta edição, um concorrente parar a atuação a meio, uma guitarra desafinada que eu só me apercebi mais tarde, também não tenho muito ouvido musical para esse tipo de coisas, porque revi e depois apercebi-me que estava de facto desafinado, e a saída do Dino a ir logo ter com o concorrente, a Marisa a dizer está muito calor à volta do concorrente, que eu nem sequer inicialmente me apercebi que o calor pudesse influenciar tudo isso, depois percebi que tinha a ver provavelmente com a questão de influenciar a guitarra, não é? Eu não sei, tem a ver com o aço, eu não sei se aquilo derretia ou provocava algum tipo sei lá, de malefício à atuação dele. Tu se calhar vais-me dizer melhor que eu, não sei, mas achei toda a situação muito peculiar e pronto, daí querer falar dela no The Voice Spy. Por isso agora, se quiseres, comentas primeiro isto e depois falas da atuação dele ou vice-versa. ok, Como ok. quiseres. Hum, olha, sobre tudo aquilo que falaste, eu acho que. Primeiro, acho que este tipo de situações eu nunca vi acontecer no The Voice. O concorrente, tipo, parar e recomeçar. Mas eu, quando comecei a ouvir a atuação do Coastal, eu comecei a achar bué estranho porque ele estava a tocar os acordes e estava-me a soar super desafinado. Eu até estava a ver o The Voice com outras pessoas e eu até comentei: epá, há aqui alguma coisa que não está bem, eu sinto que a guitarra está completamente desafinada e não estava a desfrutar da atuação porque estava a voz dele, não é? Ele estava afinado, mas a guitarra não estava. E pensei, bem, olha, esta atuação vai correr muito mal porque isto não está a resultar. E de repente, pronto, o Coastal faz tudo aquilo que disseste. É assim, na minha opinião, eu acho que ele fez bem, porque aquilo estava a prejudicar a prestação dele
E como não é algo que tu consegues controlar, porque uma coisa é tu cantares e desafinares, opa, olha, cometeste um erro. Outra coisa é darem-te uma guitarra para a mão, porque eu sei que não foi ele que afinou a guitarra. Uma coisa é darem-te a guitarra para a mão e a guitarra estar desafinada ou mesmo ter-se desafinado devido ao calor que estava no palco. Eu até pensei que aquele fogo era artificial, pelo visto era verdadeiro. Não te sei Então, explicar se isso influenciou ou não na desafinação, pois acredito que sim, era por o que eu causa queria daquilo saber que estavas a... porque eu não percebo nada do assunto. Portanto, eu não sabia como é que o calor poderia influenciar a afinação da guitarra. Eu diria que tem a ver com aquilo que disseste por causa das cordas, pronto, que são feitas em aço, e que isso possa fazer com que acabe por desafinar as cordas, pronto, e depois as Ok. notas não saem de acordo Tão bem, com sim. com a afinação. Portanto, é assim, na minha opinião, independentemente de ser uma final ou não, eu acho que ele fez bem em ter feito aquilo, porque ele só se iria sair prejudicado, acho eu. Agora, se outro concorrente também fosse fazer, não sei. Mas eu acho que ele fez bem, na minha opinião, e... Não, sim, não condeno Ou de seja, todo. eu Mas não achei acredito que caricato. eu não acredito que a produção do The Voice iria impedi-lo de atuar outra vez. Acho que isso era injusto. Do tipo, Sim, eu quero parar e agora a produção, olha, então agora não atuas mais. Pá, eu não acredito que eles fossem fazer isso. pois, ainda por cima Percebes? sendo o The Voice, acho que isso seria polémico para lá do programa e seria muito falado Exato. e contestado. Eu só quero mesmo acrescentar que eu acho que isto também tem a ver com o facto de ser o Coastal. Ou seja, se isto tivesse acontecido com a Rebeca, eu ia ficar do género, sim, por favor, repete. Sendo o Coastal, aquilo que eu senti foi, eu acho que pode ser injusto ele repetir, porque o público terá pena dele, vai perceber que não foi problema dele e vai votar nele com base no que aconteceu e não com base na atuação. E foi também isso que eu pensei e fiquei com medo. Acabou por não Sim, acontecer porque o Coastal, pronto, não chegou longe. certo. Mas, mas Realmente, a única fiquei com esse coisa que receio. me fez ficar assim, pois, quando ele acabou de atuar é que eu pensei, será que agora as pessoas vão votar assim por compaixão, não é? Que ai, coitado, aconteceu-lhe isto, vou votar nele. Sim, Pronto, eu era também muito fiquei com esse plausível receio. Sim. Mas pronto, acabou por não acontecer. não Se calhar acontecer. até o prejudicou ter-lhe acontecido isto, não sei. Pronto, isso também nunca vamos saber. Mas Sim. pronto. E gostaste Em do relação palavrão do Dino? fartei-me de rir. Voltei para trás para ouvir outra vez, só para ver se tinha ouvido bem, mas claramente que ele se calhar nem devia saber que o micro estava ligado. Ou Não, então não, claro soube que e não. estava-se a cagar, não Estava-se a sei. cagar, também pode ser. Não sei. Ahm, Soltou a franga. sim. Pronto, só agora para finalizar a atuação do Coastal, eu acho que, independente de tudo o que lhe aconteceu, eu vou ser honesta, esta foi uma das atuações que me desiludiu nesta gala. Eu achei uma atuação um pouco desinteressante. Dei por mim, às vezes, tipo, já completamente desinteressada daquilo que eu estava a fazer, uma coisa muito monótona, sempre ali dentro do mesmo registro, tom, e não consegui manter o foco a 100%. E quando isso acontece, a atuação não está a ser, digamos, estou a fazer entre aspas, produtiva para mim. Acho que, claro, o Cossel tem a sua voz doce, cantou bem, mas a mim não foi uma das atuações que me desiludiu mais e eu dei, mesmo assim não foi uma pontuação baixa, foi 7,5, mas estava à espera de mais. Ok. É assim, voltando só ao início, porque eu escrevi isso, toda a interrupção ao meio da atuação, para mim foi um pouco cringe de ver, eu confesso. Acho que, focando-me agora no que ele fez depois dessa interrupção, não é? Quando ele recomeçou, acho que foi uma atuação morna, que teve os seus momentos de encanto, sim, mas no geral não me prendeu como de costume. Continuo a sentir ternura pela doçura da sua voz, tu referiste isso, mas faltou-me algo, portanto eu estou muito de acordo com a tua opinião. Lamentavelmente, a meu ver, foi a sua atuação que menos gostei, mas senti na altura que o público lhe fosse dar votos de encorajamento pelo percalço que teve, o que acabaria por não ser justo. Foi a minha análise quando eu apontei o que senti da atuação dele. Portanto, curiosamente e ironicamente, eu senti até pelos seus comentários que fosses dar menos do que 7,5. Eu dei 7 pontos, portanto eu dei menos do que tu. Não foi de facto Ok, uma atuação que me. Eu tive muita pena, ainda por cima sendo a final. Portanto, eu logo aqui vi pois. que o Coastal poderia vir a estar em problemas e verificou-se. E eu realmente dei 7 pontos porque não senti aquilo tudo que sentia antes e foi a pontuação mais baixa que eu dei ao Coastal, lamentavelmente. Portanto, concordamos com essa análise. Avançamos então nas atuações individuais. O próximo concorrente é o menino da Rita, Gustavo Reinas. O Gustavo cantou Rosa Sangue, o tema do João Moura Eletro, não é? E é curioso porque a bravura que ele teve ao cantar a música da sua mentora, portanto, e sobretudo numa final, podia não ter dado certo. Ora, o que é que eu achei?
Eu achei que foi sublime, sinceramente. Fico mesmo feliz por saber que o Gustavo se saiu bem. Ele arrepiou-me constantemente. Senti a ligação com a Marisa, que, pronto, foi como eu disse, a Marisa estava sentada na sua cadeira, mas eu senti que houve ali uma certa conexão e cumplicidade, mesmo que eles estivessem afastados, geograficamente falando. Eu acho que foi intimista e ao mesmo tempo foi visceral. Foi muito bem cantado, com dor e raiva na voz. A meu ver, não houve nada a apontar e eu dei ao Gustavo o meu primeiro 10 da competição. Oh Portanto, my god, estou 10 chocada. pontos. 10 pontos. Sério, eu estava a ver a atuação e eu pensei, eu não tenho nada a apontar. Foi perfeito e lá está, ao contrário do Coastal, a quem eu dei a minha pior pontuação. O Gustavo teve aqui o meu primeiro 10. Eu nem sequer o 9,5 lhe tinha dado. Eu só tinha dado um 9 e foi essa a atuação das provas cegas. Portanto, de resto, o Gustavo teve sempre entre 7,5 e 8,5. Portanto, 10 pontos. Eu adorei, arrepiei-me constantemente e foi assim uma atuação das melhores do programa, a meu ver. Gostei mesmo muito. Uau. Olha, aqui agora vamos trocar papéis em termos de pontuação. Pronto, a atuação do Gustavo eu adorei. Acho que realmente foi, na minha opinião, estará se calhar top 2 das melhores atuações do Gustavo ao longo do programa. Ele cantou de uma forma tão, não sei se potente é a palavra mais perfeita para descrever, mas ele cantou com uma intensidade tão grande, não sei se também foi algo trabalhado com a Marisa, porque também as músicas da Marisa ou dos Amor Eletro são assim músicas com algum poder, drama. não é? Melodrama, exatamente. Portanto, eu acho que o Gustavo esteve muito bem nesse aspecto. Gostei do arranjo, estava muito bonito e acho que o Gustavo deu mesmo conta do recado, voz perfeita. Mais para o fim, se calhar não me arrepiou tanto. Comecei-me a arrepiar no início, mas mais para o fim não tanto. Mas eu adorei e dei 9 pontos. Portanto, trocámos. Eu tinha dado 10 e tu 9 à Rebeca e agora aqui em trocámos. relação aos nossos favoritos, sim. Curiosamente, Mas adorei. Sim, curiosamente demos 10 ao favorito do outro. Exato. E não ao nosso próprio. Mas adorei o teu 10, depois vais perceber, fiquei bem contente. Boa. Pronto, passando para o Paulo Lapa, que foi a última atuação individual do top 4. A Rita deu 5. Não, também não exageremos. Olha, em relação ao Paulo, é dos 4 aquele que menos me interessava, em termos musicais e em termos de estilo, mas eu acho que foi uma atuação que foi crescendo ao longo do tempo e ele deu ali umas grandes notas e prolongadas que eu fiquei, uau, foi bom, gostei. E deu de forma exímia, acho que. Mas o Paulo também, em termos de desafinar, é muito raro isso acontecer. Adorei a música também e gostei da atuação, eu dei 8 pontos. Para um Paulo Lapa foi muito. Uau! Eu até tive um delay a reagir aqui. Ok, eu tanto aplaudi, Rita. O Paulo, que cantou Your Song, não é? Do Elton John, é dono de uma grande voz. Eu gostei em grande parte da abordagem dele à canção. Soube ser subtil quando era necessário e a explodir quando fazia falta. Nesse sentido, acho que explorou relativamente bem o tema. No entanto, confesso que houve alguns momentos em que me desconectei um pouco e em que senti que faltava algo. Ainda assim, um importante upgrade do Paulo Lapa face às duas últimas galas. Foi muito o que eu senti. E lá está, houve esses momentos em que ele estava com um poder na voz considerável. Foi muito, muito bom de ver. Acho que quase libertador, eu diria. Eu dei 8 pontos, portanto, combinámos, Rita. Ok, nice. Ok. 8 pontos. Vamos então agora avançar para as votações de grupo. Portanto, cada concorrente pode atuar com um famoso. E o primeiro dueto da noite foi do Gustavo Reinas, que aliás abriu a gala, não é? Com a Sónia Tavares. Cantaram clássico. E, portanto, a equipa da Marisa Liz, obviamente. O que é que eu achei? Olha, eu gostei bastante do Gustavo e da Sónia individualmente. Quando as duas vozes se juntavam, a do Gustavo, a meu ver, ficou abafada. Mas ele teve uma interpretação a solo incrível, daí a minha pontuação não ter sido mais baixa daquilo que foi. Mas efetivamente eu acho que a nível de harmonias aquilo não correu tão bem, também porque a Sónia é uma mulher com uma voz muito grave, o Gustavo também tem uma voz mais para o grave. Eu acho que nesse sentido houve ali uma certa dificuldade em haver essa conexão. Portanto eu dei 8 pontos, foi uma pontuação boa, mas claramente preferi a atuação a solo do Gustavo. E queria já agora só comentar que achei curioso, porque assim que a Sónia apareceu eu pensei, mas não era
com a Sónia que a Marisa Liz queria fazer um dueto e realmente a Marisa Liz ficou doida por ver lá a Sónia Tavares, sobretudo porque estava a cantar com o seu Gustavo, não é? Mas na realidade até teria sido interessante ver um dueto entre a Marisa Liz e a Sónia Tavares, coisa que acabou por não acontecer. Mas pronto, achei graça Ok. a Sónia Tavares ter aparecido. 8 pontos. Olha, eu vou discordar. Ahm, eu adorei a atuação deles. Eu acho que foi mesmo um grande momento musical. Aliás, esta foi a primeira atuação da gala e acho que abrimos de uma excelente forma. Eu não sou fã da voz da Sónia Tavares, nunca fui, mas eu acho que foi um momento irrepreensível da parte do Gustavo. Acho que ele teve realmente muito bem. Mas aquilo que tu falaste, que não sentiste tanta cumplicidade entre os dois e as vozes não se juntaram bem, eu discordo. Eu acho que houve mesmo. Para mim, houve cumplicidade. Eu acho que os dois estavam mesmo sincronizados um com o outro. Não senti a voz do Gustavo abafada. Eu adorei. Eu dei 10 pontos. Uau! Eu acho que foi mesmo um Não. match perfeito, na minha opinião. Portanto, discordo. Pronto. Um pouco, sim, estamos em desacordo, não é que um 8 seja uma má pontuação, mas Sim, claro, não me claro. parece, a meu ver, não foi nada perfeita. Mas pronto, ok. Ok. A Rita Passando a para. ter um cão a ladrar, que ouvi. Ouviste? Não Acho sei que os como. voices também vão Fogo. ouvir. Passando para a segunda atuação, que foi do Paulo e do Pedro Abrunhosa, eu quando vi PP. esta dupla pensei, epá, que estranho, Paulo e Pedro Abrunhosa, É ok. estranho, é assim. Mais depressa veria o Pedro Ah, Brunhosa com um Coastal ou com até mesmo o Gustavo sim, Reinas. por exemplo. É assim, achei uma dupla curiosa, que na minha opinião não funcionou muito bem. Isto porque estilos diferentes, depois a voz do Paulo nada tinha a ver com a do Pedro. Ah, assim como a primeira, entre o Gustavo e a Sónia, para mim houve ali um clique, aqui não senti mesmo clique nenhum, não houve match, na minha opinião. Depois a música também não gostei e achei até mesmo secante esta atuação. Eu detestei e dei 5,5. Não gostei mesmo nada. Ok. Ok, discordo em absoluto. Em Ok. absoluto. Jesus. Não em absoluto, porque há uma parte que eu concordo, que é, eu acho que a junção das duas vozes não me agradou propriamente. Mas o que é que eu aqui pontuei? Porque estamos a falar do Paulo Lapa enquanto concorrente, claro que temos de ter em atenção o dueto, mas o Paulo aqui é o principal. E quando era só o Paulo, eu adorei. Senti-o muito emocional, seguro, tranquilo e a transmitir o que estava a viver. Portanto, eu senti mesmo bem ouvir o Paulo cantar. Portanto, teria provavelmente evitado mais a parte do Pedro Brunhosa com esta música Ilumina-me. E portanto, eu dei 8,5. Nada a ver com o 5,5 da Rita. Jesus. 8,5 mesmo. Pronto, mas eu, pelo que li nas redes sociais, acho que o público estará mais do teu lado do que do meu. Mas ainda assim, eu gostei. Bom, continuando então para a terceira atuação. Ainda assim, acredito que haja muita gente que tenha adorado. Avançando para a terceira atuação, que foi a do Coastal, com Amaro. Cantar o Intervalo, uma música que me lembra a infância. Eu acho que isto era uma banda sonora de uma novela qualquer da Acho que TVI, ou sim, acho que me acho que lembro. sim. Portanto, recordo-me bastante bem da música. Ora, foi até agora, portanto, neste terceiro duelo, não é? Dueto, aliás. Até agora foi o momento em que, para mim, as duas vozes mais se entrumaram e, a meu ver, ficou bonito. Foi ternurento, dócil, recatado. Eu gostei mais de ver o Coastal aqui do que na sua performance individual. Estava mais presente e melodicamente consistente. No entanto, e estes foram todos os pontos positivos, falando dos pontos negativos, ficou um pouco morno por vezes. Eu acho que não houve assim uma grande... Apesar de ter havido uma fusão de vozes, a meu ver não houve uma fusão de performances individuais. Ou seja, parecia que a Mar estava a cantar para ela própria e que o Coastal estava a cantar para ele próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Parece que me estou a contradizer, mas é no sentido de... Eu acho que as vozes ficaram bonitas, mas depois quando era necessário que eles estivessem mais focados a cantar um para o outro, isso não aconteceu. Portanto, eu fiquei aqui muito dividido. Acho que não sei... Li um comentário na rede social que eles podiam ter escolhido outra música, uma música da Amaro, provavelmente teria ficado com outra magia, um outro encanto. Eu dei 7,5. Acho que tu não vais ter Ai, gostado tanto quanto eu. Acho que vais, aliás, dar uma pontuação bastante baixa. Presinto. eu discordo, sim. E o que é que eu achei? Eu quando vi que era Coastal e Mar, eu pensei, ai, estou super ansiosa, acho que os dois são bué parecidos, acho que vai ser ganda dueto. Bora ouvir, estava super ansiosa. Olha,
Não foi isso que aconteceu. Eu realmente acho que se eu já não tinha gostado do Paulo Lapa e a do Pedro, esta ainda foi pior. Conseguiu ser pior, na minha opinião. Primeiro, houve aqui vários pontos que eu não gostei, que foi quando cantavam os dois ao mesmo tempo, o Coastal com o Amaro, eu quase não ouvia a voz da Amaro. Estava super abafada, não sei porquê. Ela às vezes parecia que nem estava a soltar a voz cá para fora. Depois senti que o Coastal não esteve mal, mas depois, imagina, parecia que a Amaro não estava-se tipo a cagar para a atuação, ou então devia estar super desconfortável com o tema. É como tu dizias, ela parecia que estava tipo a cantar para ela e o Coastal a cantar para ele. Ou seja, não houve conexão nenhuma, não senti nada. Olha, foi horrível. Eu testei, estava com uma. Eu curto bem a Amaro, acho que ela tem uma voz incrível. E eu estava à espera de muito mais. Parecia que não tinham ensaiado e ela tinha acabado de chegar ao estúdio e estavam a atuar. E eu dei 5 pontos. Mesmo assim dei positiva, mas eu não gostei mesmo nada. Dei positiva porque acho que o Coastal teve bem. Não teve mal, pronto, não cantou mal. Mas Amaro deixou muito a desejar, na minha opinião. Dei 5 pontos. Pois, eu aqui também opto sempre por avaliar mais o concorrente do que o convidado. Foi o que tu fizeste Sim, com o teu 5, mas acho que pesou a atuação da Amaro para a pontuação do Coastal, certo. no teu caso. Sim. É assim, eu quero só aqui deixar um disclaimer. Uma das coisas que eu estive a fazer antes do podcast foi rever a atuação deles, porque eu estava muito do género, será que eu dei pontuação a mais? E efetivamente houve algo que me incomodou, mas o Coastal em si, para mim, esteve bem. E eu gostei da abordagem que ele fez ao tema. Ele teve assim melodicamente, ele esteve muito mais, a meu ver, consistente do que na minha casinha. Foi por isso o meu 7,5, mas digamos que apesar de eu achar que tivesse sido um pouco dura, não acho que houve outros casos em que tu foste mais injusta do que aqui. Dou-te isso. Ok. E por fim, passamos para a última dupla da noite com o convidado, que foi Rebeca e Áurea. Portanto, aqui eu tinha quase a certeza que esta atuação iria ser perfeita, mas, claro, só ouvindo e avaliando. Olha, que momento. Eu tinha dado 10 à Rebeca, que na altura tinha sido a atuação da noite, mas esta sim, para mim, foi a atuação da noite de toda a final. Pá, eu acho que tipo, a Áurea tem uma voz que, pronto, não vale a pena sequer comentar. Mas a Rebeca também. Portanto, a forma como elas cantaram, olha, foi um momento mágico. Por mim, eu ouvia aquilo em loop, vezes sem conta. Vozes lindas e perfeitas, dei 10, eu adorei. Não há muito a dizer aqui, portanto. Por isso que estávamos a ver duas profissionais. Quer dizer, uma delas é, mas pronto. Uma delas é. Ou muito me engano, Rita, ou a Rebeca é a concorrente a quem tu já deste mais 10 pontos. De todos, desta edição. Sim, porque queria só frisar ela isso. faz tudo perfeito. Tipo, é a questão da emoção, a questão da voz, do afinar ou não. É tudo perfeito. Eu só acho. A Rebeca, pronto, só teve uma coisa menos boa, na minha opinião. Foi só baladas. Só baladas. Nunca Sim. vimos a Rebeca num registro mais diferente. ritmado. Pronto. Sim. Tirando isso, pronto, eu não me posso queixar. Como por exemplo a Foi tudo Soraya, que era perfeito. mais elástica, Sim. não é? Nesse aspecto. Exato. À medida que estavas a falar da Rebeca e da atuação, eu fui-me arrepiando, o que mostra realmente o meu encanto por essa concorrente. E é sempre bom ver pessoas que gostam muito dela também. Aliás, eu não conheço ninguém que me diga que a Rebeca canta mal. Ou seja, das poucas pessoas com quem falo da Voice gostam dela, mesmo comentários que eu leio, vê-se que as pessoas realmente vibram pela Rebeca e é muito bom. Bom, é assim, quando eu vi a Áurea atuar sozinha, não é? E depois disseram, vai atuar com alguém dos concorrentes, eu pensei, bom, isto se cereja no topo do bolo era se fosse com a Rebeca. É assim, como é que me podem fazer uma coisa destas? Quer dizer, já quando anunciaram a Áurea como mentora do The Voice Kids, ela atuou com o Vander e com a Rebeca, portanto já não era a primeira vez que ela ia atuar com a Rebeca, e já na altura tinha sido perfeito. Tu tinhas dado 10, lá está, cantaram Beauty and the Beast, acho eu. Pensou que Acho que sim. Um tema desses. E aqui, lá está, cantaram no teu poema uma música que eu adoro. E sinceramente, olha, a primeira coisa que eu escrevi foi ai, com vários i's e com vários pontos de exclamação. E depois disse, como assim juntar a minha concorrente preferida com a minha mentora preferida? Querem dar cabo de mim? Escrevi eu. Portanto, isto para te explicar que já na semana passada, lá está, tinha sido igual com o Vander também. E aqui foi tão sentido, tão bonito, tão bem cantado, com uma fusão de vozes que foi claramente a que melhor resultou dos 4 duetos da noite. Elas são lindas e a Rebeca merece tanto passar, escrevi eu, para o top 3. Não me aguento, não me aguento, que eu estava em êxtase. Esta foi a última atuação das 8, entre individuais e duetos.
e eu realmente senti que a Rebeca foi de outro mundo e foi tudo muito, muito, muito sentido, como tu disseste. E ali com a Áurea, opa, as duas estavam lindas. Só houve ali momentos ali no meio em que, por questão de microfones, não ficou tão perceptível, mas eu acho que isso não tirou mérito à atuação e não retirou nada àquilo que foi, a meu ver, como tu disseste bem, perfeito e sublime. Eu também dei 10 pontos, obviamente. Portanto, muito, muito bem. Muito, muito bem mesmo. Bem, se tu aqui não desses 10, eu ia estranhar, portanto, Não porque eu é? acho que isto foi mesmo incrível. Sim, Por cima sim. com a Áurea, é impossível não Sim. correr bem. Eu lembrei-me logo de ti quando eles começaram a cantar. O Zé deve estar babado, olhar para isto. A delirar Apaixonado. completamente, sim. Sim. Bom, Rita, e agora Pronto, temos e uma sim. surpresa para os nossos fãs, não é? Um Para os pequenino nossos fãs. presente, visto que é o último. Vá, não vai ser o último episódio do podcast, mas foi o último episódio do The Spoiler. Voice. Vamos-vos deixar. Vamos-vos deixar as nossas reações live, cada um na sua casa, porque eu não estava com o Zé. E portanto, vamos deixar aqui as nossas reações live a descobrir quem é que ficou em quarto lugar. Portanto, vejam Se daí. Se vocês ainda não sabiam, vão saber também agora. Vejam a minha Yeah. reação e a Rita, a quem ficou em quarto lugar, e já falamos. Bem, pessoal, Voicers, aqui do meu lado, vou agora. Apareceu aqui uma pessoa. Eu vou agora reagir ao quarto classificado do The Voice Portugal. Minha previsão, eu acho que vai ser a Rebeca. Espero bem que não, mas vamos ver. Vamos ver quem é que fica em quarto lugar. Vamos lá ver então. Vou pôr agora play. E que vai ter que Vamos a isso. vir de nós, com uma ovação, obviamente, é Por favor, que por mim era o Paulo Lapa. Por favor. dizemos os dois. Olha lá. Coastal! What? Ai, estou chocada. Quer dizer, realmente o Coastal foi dos piores em termos de performance, mas o Coastal ficou em quarto. Oh meu Deus. Não estava nada à espera. Nada, nada, nada. Jesus. Ok. Está tudo em aberto para a Rebeca, Zé, e para o Gonçalo para mim. Portanto, já errei nas minhas previsões. Coastal em quarto lugar, quem diria? Bom, chegou o grande momento, o momento da relação do quarto classificado ou a quarta classificada. Esperamos que seja um homem. Eu, curiosamente, vou apostar um nome polémico, no sentido em que é um dos potenciais vencedores. Eu vou dizer Coastal, com base na noite. Estou confiante que a Rebeca vai avançar para o top 3, mas se não avançar, pelo menos no quarto lugar, é absolutamente merecidíssimo e ficarei muito contente se ela, pelo menos, pronto, se ficar em quarto lugar, que é o mínimo, não é? Mas chegando até lá já é muito bom. O Vasco e a Catarina vão agora anunciar o quarto classificado. Estou nervoso. Vamos a isso. Vamos então, o quarto classificado desta 10ª edição do The Voice Portugal e que vai ter que se despedir de nós com uma ovação, obviamente, é Não digam Rebeca. Não. dizemos os dois. Olha lá. Coastal! Yes! Acertei! Acertei! Yes! Yes! Rebeca está tão bem. Eu tive um feeling que ia ser o Coastal. Tive um feeling. Pronto, então como viram, tivemos a revelação do quarto classificado. Foi o Coastal. Como também puderam ver pelo vídeo, se não tivermos cortado essa parte, eu estava a prever que o Coastal ia terminar em quarto lugar. Eu tive esse feeling por causa da noite que ele teve, que não foi das melhores. A Rita, por exemplo, deu um 5 à atuação dele com o Mar. Portanto, de facto, o Coastal, que é um concorrente muito bom, ele teve aqui pequenos deslizes que acabaram por não ser tão pequenos assim, que lhe custaram a vitória. Aliás, acabou em último lugar da final. E eu vou-te ser muito honesto, Rita.
eu tive assim um pouco de contentamento por sentir que, ok, o Dino ficou em quarto lugar, porque na realidade é o novo mentor, eu gostei muito dele ao início, mas eu comecei a perder o encanto que eu tinha pelo Dino, então o facto de sentir, ok, o Dino ficou em quarto lugar, para mim foi justo não só pelo Coastal, que foi para mim o mais fraco dos 4 na noite, como pela questão do Dino, portanto... Fiquei contente por saber deste resultado e estava confiante até aqui que a Rebeca ia passar para o top 3 e foi o que aconteceu. Quanto ao Gustavo e ao Paulo Lapa, para mim não foi também surpresa terem avançado. O que é que tu achaste? Olha, este foi um dos grandes choques da noite, na minha opinião, porque nunca na vida imaginei que o Coastal fosse ficar em quarto e vocês perceberam pela live, pela reação. Agora, se formos também a avaliar em termos de performance, realmente o Coastal dos 4 foi o que esteve menos bem. Portanto, acaba por ser justo a saída do Coastal em quarto lugar. Não era, por mim, teria saído o Paulo, mas acabou por ser o Coastal. Portanto, foi aqui mixed feelings, porque também, por um lado, também fiquei contente porque a Rebeca conseguiu ficar, não ficou em quarto, portanto, passou para o top 3. E pronto, saiu o Coastal. Para mim, ou era sair o Coastal ou o Paulo Lapa, se fosse pelas minhas preferências. Portanto, acho que não estava nada à espera, mas por um lado acho que até acabou por ser justo. E é aquilo que tu dizes, o Dino, sinto o mesmo que tu. Comecei por gostar muito dele no início. Muito dele, não. Comecei por gostar dele, pronto. Não era de ser, da forma como comentava os concorrentes, mas depois realmente esse encanto foi-se perdendo e, opá, como caloiro, digamos assim, nestas andanças, olha, ficou em quarto lugar e pronto. Foi merecido. Sim, também acho. Queria só acrescentar que eu penso que a Rita achava que era a Rebeca que ia acabar em quarto lugar, quando nós falámos Achava antes da gala. mesmo, sim. Eu não, pronto, não vou aqui spoiler para quem não sabe ainda, mas antes da gala acontecer, eu disse que a Rebeca ia acabar em terceiro. Eu acho que comentei isso com a Rita e comentei com mais uma outra pessoa. Sim, eu lembro-me. Ok. Pronto, então agora vamos avançar para aquilo que foram as atuações do top 3, não é, Rita? Exatamente. És Portanto, tu a começar. sim. Portanto, começou o Gustavo Reinas. Por acaso, fiquei um bocado triste porque eu não queria que o Gustavo fosse o primeiro. Pois, foi por acho ordem que do número de telefone, penso eu. Foi. Ok. Por isso é que o Gustavo foi o primeiro. Pensei, Gustavo primeiro, pronto. Mas pronto. Olha, vou ser muito breve. Desculpa, deixa-me só dizer, vou aqui dizer que então, a atuação do top 3 foi, eles puderam recorrer a uma atuação que já tivessem cantado, a música já tivessem cantado, exatamente. que achassem que fosse um cavalo de batalha, algo que fosse assim um ponto forte para eles, não é? Exato. Portanto, Gustavo Reinas foi ali a atuação que é a mais segura possível, que foi da prova cega, e eu quando comecei a ouvi-lo e a cantar a música da prova cega, eu nem precisei de ouvir até ao fim, eu escrevi logo 10 pontos, portanto não, nem sequer... 10 pontos, foi perfeito, nada mais a dizer. Tu agora fizeste lembrar o Salvador Sobral, quando eu dou um concerto por causa dos incêndios de Pedrógão Grande. Ele tinha ganho a Eurovisão há um mês ou 2, já nem me recordo bem, e ele estava a tocar ao piano na Altice Arena. Ele a certa altura deixou de cantar e parecia qualquer coisa que ele fazia, as pessoas aplaudiam, e o Salvador Sobral virou-se para as pessoas e disse assim: vocês também aplaudem tudo o que eu faço, vou mandar um peido a ver o que é que acontece. Eu lembro que ele disse isso, e tu agora fizeste lembrar esse momento, porque parecia que o Gustavo podia mandar um peido a meio da atuação que tu ias na mesma adorar. Portanto... Dar o 10, sim. Ok. Olha, eu quando ele começou a cantar, ainda por cima, o Gustavo nunca tinha acabado, nunca tinha ido parar à repescagem. E se te recordas, porque a Rebeca passou por lá 2 ou 3 vezes, não é? Era, a certa altura, acho que na primeira repescagem que houve, os concorrentes puderam cantar a música da sua prova cega. Portanto, aqui não seria assim, porque a Rebeca já o tinha feito, não é? Deram a oportunidade de cantar uma música qualquer e eu logo vi, eu pensei, o Gustavo há de recorrer àquilo que esteve mais perto da sua perfeição, ou a perfeição, que foi a sua prova cega. Ora, quando ele cantou o Passeio dos Prodígios, eu lembrei-me logo de ti. Foi tipo imediato, tal como tu te lembraste de mim quando a Rebeca cantou com a Áurea. Ora, muito bom, de facto, é das melhores músicas que o Gustavo já cantou. Eu adorei a conexão, o sentimento, a alma que ele colocou, foi mesmo muito bom. No entanto, Rita, devo dizer, eu tinha dado 9 pontos na prova cega dele. Eu aqui dei mais, mas eu preferi a atuação dele do Rosa Sangue, desta gala, portanto a atuação principal. Okay. Por esse motivo eu dei 9,5, mas acho que foi uma atuação mesmo muito boa. Tiro-lhe o chapéu, não me arrepiou tanto quanto o Rosa Sangue, mas gostei mesmo muito de ver. Portanto, parabéns, teve fantástico.
Pronto, avançando então para a Rebeca Reinaldo, que cantou Never Enough, não é? Portanto, já ela tinha cantado esta música e tinha sido Já. de arrepiar. Olha, quase tu como o Gustavo, fui eu com a Rebeca. Eu não escrevi logo a pontuação, deixei obviamente de cantar e apreciei. Pá, que orgulho da minha menina, escrevi eu. E ver a Marisa olhar para o Diogo, que estava babado, foi top. A certa altura, não sei se reparaste que a Marisa estava a sorrir, a olhar para o Diogo, que estava Pois foi, super reparei sim. compenetrado e em pé a assistir à performance da Rebeca. Eu dei 10 pontos. Para mim, eu acho que ainda foi melhor do que a atuação dela do Never Enough anterior, que já tinha dado, a qual ela já tinha dado 10 pontos. Eu acho que aqui ela estava com aquela confiança toda a cantar e a dar mesmo tudo, ainda mais. Foi incrível. Opa, eu não tenho nada a dizer. A Rebeca é só maravilhosa e 10 pontos mesmo. Olha, também vou ser muito breve. Ela já tinha cantado Never Enough e na altura também adorei. E voltou a fazê-lo de forma exímia, portanto dei 10 pontos. Ou seja, isto quer dizer que tu deste 3-10 em 3 atuações possíveis à Rebeca esta noite. Sim, eu acho que a Rebeca teve fantástica, pronto. Merecia mais do que top 3, mas pronto. Perfeição em pessoa, pois. Falta o Paulo Lapa e penso que sou eu, não é? És tu sim. Ok. Paulo Lapa, que foi o último dos 3. Não me recordo agora que canção é que ele atuou. Ele Também cantou nunca teve. Bring Him Ele nunca Home, teve foi a canção pois foi. das provas cegas dele. Das provas cegas. Ele também acho que nunca tinha estado na zona de perigo. Portanto, acho que foi a Não, primeira nunca vez. tinha. Isto não é zona de perigo, mas pronto. Olha, foi uma boa atuação, mas não me atingiu. Aliás, ele também quando esteve na prova cega foi também daqueles concorrentes que me passou um pouco ao lado. E cantou bem, cumpriu o seu dever, mas pronto, eu dei 7,5. Ok, para Paulo Lapa, estás muito Não de tá mãos mal, né? largas esta noite. E olha, já não me lembrava desta atuação dele, fui recordar até a pontuação que eu tinha dado. Eu tinha dado 7,5, salvo erro. Até posso já ver aqui, exato, 7,5. Mas eu acho que ele esteve mesmo muito bem, com mudanças entre a parte mais subtil e a parte mais poderosa, que a meu ver foram feitas de forma exemplar. Apenas achei um pouco mais parado ao início, mas a meu ver foi uma ótima atuação. Quando digo ótima, é uma atuação de 9 pontos. Portanto, eu adorei Nela. aquilo que o Paulo Lapa fez. Gostei mesmo muito. Mesmo muito. Ok. E Bom. agora vamos passar outra vez às nossas reações, não é? Para saber Pois, quem. bom, agora vão ver então exatamente como a Rita referiu a revelação de quem ficou no top Em 3, terceiro lugar. portanto, ou melhor, em terceiro lugar, exatamente. Portanto, vamos a isso, Rebeca, Vamos a Gustavo isso. ou Paulo. Um deles teve que sair, vejam quem foi. Bom, chegou agora o momento de revelar quem ficou em terceiro lugar. Esperemos uma vez mais não ouvir o nome Rebeca. Se a Rebeca sair agora, não me espanta, no sentido em que eu já há algumas horas que ando a dizer que eu acho que a Rebeca vai ficar em terceiro lugar, é um feeling. A nível de prestações, eu sinceramente poria em terceiro lugar o Paulo Lapa, julgando o overall da noite. E seria um choque se fosse o Paulo Lapa, mas um choque bom. Portanto, eu tenho assim algo que me diz que pode ser o Paulo Lapa, algo que me diz que pode ser a Rebeca, infelizmente. Não acho que seja o fim do Gustavo. Acho que o Gustavo vai avançar para o top 2 e eventualmente ganhar o programa. Mas vamos lá, Rebeca. Meu Deus, já eram tão bons os nossos preferidos no meio da Rita ir para o top 2. Mas vamos a isso. Vamos revelar o terceiro lugar. O candidato que fica no terceiro lugar desta temporada 10 do The Voice Portugal e que assim tem que dizer adeus à competição, quem será? Está aqui dentro? Vamos a isto? Vamos a isto, Tasquinho. Ai, meu Deus. Quem fica em terceiro lugar Ai, meu Deus. é Meu Deus, Rebeca. Rebeca Reinaldo! E como fizeste aqui? Parabéns à Rebeca! Ok. Estou triste. Estou triste, obviamente. Eu até achei que ela pudesse vir a ter o síndrome da Áurea, como cantou com ela e acabar em segundo lugar. Não aconteceu, mas pódio para a Rebeca, ficou com medalha de bronze. Queria mais, obviamente. At this point queria mais, mas resta saber o destino do candidato da Rita, o Gustavo. Rebeca eliminada. Mas em terceiro lugar, um honroso terceiro lugar. Um honroso terceiro lugar de quantidade de vezes que ela teve na fase da repescagem. Enfim. Vamos lá. Estou pela Rita agora.
Bem, Voicers, eu há bocado disse mal, achei que iam logo revelar o terceiro, segundo e primeiro, mas ainda vão revelar o terceiro e depois vai haver um duelo final. Portanto, já sinto que vai sair o Gustavo ou a Rebeca, porque eu acho que o Lapa vai ganhar, portanto... Estou muito nervosa, mas vamos lá. Por favor, Gustavo, aguentas até à ronda final, please. Vamos lá. Que fica no terceiro lugar desta temporada 10 do The Voice Portugal e que assim tem que dizer adeus à competição. Quem será? Está aqui dentro? Vamos a isto? Vamos a isto, Pasquinho. Ai, meu Deus. Quem fica em terceiro lugar é... Pois, Rebeca Reinaldo. Pronto, aqui foi expectável. Temi que ainda pudesse ser o Gustavo Reinas, mas pronto. Gustavo Reinas está no duelo final com o Paulo Lapa, quem diria, Jesus. Pronto, acabou aqui o percurso da Rebeca, acho que ela merecia um segundo lugar, sem dúvida. Mas pronto. Bem, vamos lá ver quem é que vai ganhar o The Voice Portugal. Por favor, Gustavo. Mas eu sei que não, mas pronto. Rita, acabamos de ver as nossas Sim, reações. O acabamos que é que tu de ver. tens a dizer, não é? Olha, aqui foi talvez a revelação menos unexpected. Pronto. Quando eles revelaram o nome da Rebeca, eu simplesmente, ok, era o expectável. Claro que fiquei triste, porque eu acho que a Rebeca merecia. Pronto, o meu favorito é o Gustavo, mas a Rebeca merecia um top 2, sem dúvida. E acabei por ficar um bocadinho triste, mas eu acho que por todas as dificuldades e obstáculos que a Rebeca passou, acho que ficar em terceiro lugar já é muito bom. Eu acho que ela também sentiu isso. E eu acho que ela também ficou com o sentimento de, ok, acho que fiz uma grande prestação no The Voice. Acho que ela se sentiu orgulhosa. O próprio Diogo também, como mentor. E pronto, apesar da tristeza ao ter visto o resultado, eu já era o previsível, portanto daqui não houve grande choque, não é? Da minha parte e pronto. Claro que lembrei-me logo de ti e pensei, pronto, olha, está aqui terminada a prestação da favorita do Zé, mas pronto, é isso. Olha, sim, eu tive mixed feelings, na medida em que a parte positiva da coisa é que não nos podemos esquecer, e como tu disseste bem, a Rebeca acabou por ter um percurso conturbado. Ora, façamos aqui uma retrospectiva. A Rebeca passou nas provas cegas com apenas 2 cadeiras. Era, aliás, o único elemento, não só da final, mas das semifinais, que só tinha... era a única que não tinha tido as 4 cadeiras viradas. E até acho que, voltando até ao top 8, ao top 10, ou ao top 10, não me admirava nada se continuasse a Rebeca a ser a única. Porque realmente, eu acho que Soraya, a Sasha... todos os concorrentes da final, o Ruben, o Vander, eu acho que todos tiveram 4 cadeiras. Portanto, logo por aí, um grande feito da Rebeca. Depois, nos duelos, eu recordo na altura ela cantou com o Alexandre, era um rapaz da equipa da Carolina que tu não gostavas nada. A Rebeca passou nos duelos com 52% ou 52 ponto tal, o que Pois foi foi. claramente bastante renhido. Portanto, logo por aí a Rebeca podia ter ficado eliminada ou numa fase em que tivesse que ser repescada pelo mentor. Chegou às galas, não é? Entretanto, a equipa do Diogo foi a primeira a ficar só com 2 elementos. O Vander Isaac, a certa altura, entre ele e a Rebeca, foi o mais votado. A Rebeca, inevitavelmente, porque a equipa só tinha 2 elementos, foi para a zona dos repescados, ainda sem eles terem que cantar, não é? E acabou por ser salva. Mas apesar disso, nas semanas que se seguiram, esteve 2 vezes na zona de perigo. Voltou a estar uma terceira... Não sei se foi uma terceira ou foi uma segunda. Já não me recordo bem, mas não, foi a segunda. Voltou a estar na zona de perigo na semifinal, não é? Em que uma pessoa não estava nada à espera que ela passasse. E de repente ela derrota um Ruben Torres nas votações, não é? E chega à final do The Voice. Portanto, chega à final do The Voice com 4 candidatos. Ela acaba por ser a melhor candidata da equipa do Diogo, a que sobreviveu. A única mulher também na competição, já desde a semifinal. E acaba num honroso terceiro lugar, ou seja, nem sequer fica em quarto, consegue passar essa parte, derrotando um Coastal, não é? E acaba em terceiro lugar. Portanto, esta foi a parte positiva. Olhando para trás, vemos que provavelmente ninguém esperaria, nem mesmo eu, como é óbvio, que a Rebeca chegasse tão longe na competição. Portanto, acho que o terceiro lugar é muito bom,
Não nos podemos esquecer que ela ficou com a medalha de bronze, portanto, não é? Ficou no pódio. Portanto, logo por aí, Exato. acho que aquilo que eu não queria mesmo é que ela acabasse em quarto lugar, porque acho que era o lugar com menos reconhecimento da final. Ainda assim, já seria um feito. Portanto, nesse sentido, concordo contigo e peço desculpa por me ter alongado, mas é a Rebeca. Pontos negativos, claro que a partir do momento em que ela estava no top 3, uma pessoa sonha, não é? E eu aqui comecei a pensar, olha, com atuações tão perfeitas que a Rebeca estava a fazer, ela tinha uma forte possibilidade de chegar num top 2 ou até mesmo ganhar. A certa altura eu já comecei até a pensar nisso, mas depois comecei a pensar no poder do Gustavo Reinas, porque ele estava a ter uma noite muito boa, e no facto do Paulo Lapa ser o Paulo Lapa. Se bem que isso com o Rubén Torres já foi o que foi, não é? Eu não quis dizer nada na altura. Portanto, sim, eu fiquei desiludido, claro. Não fiquei extremamente surpreendido, porque foi como tu disseste, a certa altura, a este momento, eu pensando que a Rebeca pudesse acabar em terceiro, e sabendo que estava contra dois concorrentes que também eram muito fortes, poderia vir a ser expectável. Portanto, isto tudo, resumindo e concluindo, acho que foi uma boa classificação, como tu disseste bem. A Rebeca, de facto, chegou longe, muito longe da competição. Caramba, terceiro lugar, quer dizer, não é? Acho que a partir daqui, pronto. Mas a certa altura uma pessoa também quer mais, não é? Ficou aquele gostinho, também pela evolução dela ao longo do programa, que ela pudesse ter chegado ao top 2 ou até ganhar. Mas fiquei contente ainda assim pelo percurso e pela classificação. Sim, ok. Pronto, sou e eu, agora não é? falta. Sim, agora Sou eu nada. falta. Agora falta o top 2, exatamente. Sim, agora falta. Desculpem lá, pessoal, isto está a ser uma dinâmica nova. Agora falta só mesmo verem as nossas reações ao vencedor entre o Paulo Sim, e o Gustavo, até porque nem houve atuações depois nesse era o que duelo eu final. ia, era o que eu ia dizer. Acho que foi a primeira vez que eu não vi um Sim, duelo entre o top 2. Achei que pudesse acontecer. também foi estranho. Também. Foi estranho, mas Sim. eu vou-te dizer, por um lado eu fiquei contente, porque a Rebeca tinha sido eliminada e eu pensei assim, mas ninguém canta. Bora já aos resultados, confesso. E Portanto, foi isso sim, mesmo, sim. Vamos vejam ver as então, não é? reações Como a Rita então. disse. Vejam A minha bem. é da Rita. Vejam bem a nossa reação ao top 2. Bem, Voicers, vamos agora saber, vou agora saber, o grande vencedor do The Voice, Paulo Lapa ou Gustavo Reinas. Ai, estou tão nervosa, meu Deus. Por favor, Gustavo, bora lá. Meu Deus, vai ser o Paulo, de certeza. Oh my god, eu não posso fazer muito barulho porque eu não estou na minha casa. Oh my god, ganhou o Gustavo. Como é que é possível? Há justiça neste mundo, oh meu Deus! Eu estou chocada. Oh meu Deus! Pessoal, se eu pudesse eu mandava aqui um berro, mas não posso. Como é que é possível? Ganhou o Gustavo. Gustavo, justíssimo. Foi o grande concorrente desta edição. Melhor voz. Tem 16 anos, como é que é possível? Grande vencedor. Ai meu Deus, isto é tão raro o meu favorito ganhar. Estou em êxtase. Oh meu Deus. Jesus. Gustavo Reinas, bora. Bem pessoal, acho que é isso. É a minha reação mais genuína possível. Grande Gustavo, justíssimo. Zé, olha, terceiro lugar para a Rebeca não é mau. Gustavo não estava nada à espera. Mas foi justo. Foi muito justo. E é isso. É isso, Voicers. Bom, aqui posso desde já dizer que não estou assim tão nervoso, não é? A Rebeca foi consagrada terceira classificada, portanto, temos agora Gustavo Reinas de um lado, Paulo Lapa do outro, o que quer dizer Marisa Liz e Rita Maia de um lado, Carolina Deslandes do outro, respectivamente. O meu coração está pela Rita, pelo Gustavo. Por outro lado, a Marisa já ganhou da Voice acho que 2 ou 3 vezes, portanto, seria bom também termos a oportunidade de ver, por 3 vezes, sim, acho que sim, 3 vezes, a oportunidade de ver a Carolina a estrear-se como vencedor do The Voice Portugal. Entre os dois, por um gosto pessoal, e fui alterando isso desde a última semana, eu prefiro Gustavo e acho, sinceramente, curiosamente, que é ele que vai ganhar. Por acaso acho que é mesmo Gustavo. Mas vamos ver, acho que o vencedor mais óbvio é o Paulo Lapa, portanto, qualquer uma das opções me vai deixar, digamos que, ok, tanto é pelo meu gosto pessoal como é pelo gosto do público. Vamos ver o que é que acontece. O vencedor do The Voice
Portugal 2022/2023 da 10ª edição é... E o grande vencedor desta 10ª edição do The Voice Portugal é... Boa sorte, Rita. É Gustavo Reis! Imagino o delírio da Rita neste momento. Parabéns! Vou só parar para dizer, e depois continuo obviamente no podcast, que é curioso como o Paulo Lapa era assim, dos nomes quase sempre salvo e não sei o quê, mais até que o Gustavo, e ganhou outro puto de 16, 17 anos, como o Rodrigo ano passado, e uma vez mais, não como no ano passado, mas como anos anteriores, a Marisa sagrar-se a vencedora do The Voice Portugal como mentora. Parabéns, Rita, também. Vemo-nos no podcast. Boa! Ganda Rita! Gustavo ganhou! Parabéns! E a Rebeca, terceiro lugar. Pronto, então agora que vimos o resultado das nossas reações, não é? Chegámos então à conclusão que o grande vencedor do The Voice Portugal 2022/2023, porque acabou em janeiro, foi o Gustavo Reinas, o favorito da Rita! Parabéns! Meio que já tínhamos abordado um pouco, não é? Pelo menos eu e a Rita só, essa situação. A única coisa que eu gostava que tivesse havido e que não houve foi percentagens. Nós não soubemos quanto é que cada um teve. Pois foi. Gostava de ter sabido, na verdade. Mas as pontuações estavam tão próximas, não é? As percentagens, quando eles estavam a revelar as sondagens, que na realidade, pronto, pressupõe-se que terá sido renhido. Acredito que tenha sido renhido, sim, quero acreditar. Sabes que uma coisa que eu acho que pode ter prejudicado a Rebeca foi que as votações zeraram quando foi para o top 3. E eu tenho receio que isso a possa ter prejudicado, porque eu acho que ela estava a ter uma noite tão boa que até podia ter-la ajudado, não sei. Mas isto aqui só falando da Rebeca, que já foi, nunca saberemos. Mas pronto, ganhou o Gustavo Reinas e que dizer, não é, Rita? Como é que tu te sentiste? Queres, agora já sem ser a quente, queres falar com os voices? Quer dizer, o Gustavo era o teu preferido. Como é que tu te sentiste? Podes também confidenciar quantas vezes é que um preferido teu já ganhou o da Voice Portugal. Sim. Antes de mais, quero só aqui dizer uma coisa um bocado... Vocês podem achar que não tem significado nenhum, ou que é estúpido, mas... portanto, o The Voice dá ao domingo. Depois, segunda-feira é sempre aquele dia de começar a semana e ir para o trabalho. Querem acreditar ou não, eu fui para o trabalho tipo de sorriso na cara, super contente, tipo, ai, Gustavo ganhou, até acordei bem disposta. Pronto, podem gozar à vontade, mas foi isso que eu senti. Pronto, em relação à minha reação, eu peço desculpa se calhar pela a reação live que vocês viram. Eu não estava na minha própria casa, eu não pude se calhar borrar ou de sentir todas as emoções mesmo ali a quente, como se estivesse na minha própria casa, porque eu estava em Lisboa. Portanto, foram assim emoções se calhar um bocadinho contidas, mas espero que tenham mostrado de uma forma mais genuína possível aquilo que eu senti na altura. Olha, é muito raro um vencedor... Aliás, é muito raro um favorito meu ganhar o The Voice. Aconteceu por 2 vezes, agora a terceira. A primeira foi logo na primeira edição, era um Denis Filipe, que na altura eu gostava dele e ele ganhou. E depois foi a vez do Fernando Daniel, que na altura era o meu favorito e ganhou. Mas aí acho que... Rita, aí Sim. achas que? Diz lá. Não, esse ano acho que era um bocado previsível que fosse ganhar o Fernando Daniel, portanto não houve essa questão da surpresa, porque aqui eu senti mesmo que o Gustavo não ia ganhar, portanto foi mesmo um choque. Foi um choque tão grande, eu não estava nada à espera. Eu estava mesmo a pensar, vai ganhar o Paulo Lapa, pronto, o primeiro cantor lírico, talvez, a ganhar, não sei. Vai ganhar o Paulo Lapa, pronto, que seca. Mas quando eles dizem o nome do Gustavo, e tipo, eu depois voltei atrás para ver tudo aquilo outra vez, a cara de choque do Gustavo Reinas, ele fez uma cara de choque... que eu acho que ele também não estava à espera. Eu acho que ninguém estava à espera, não sei. Foi muito estranho. Aliás, eu depois também vi... Diz isso. Depois, deixa-me só claro, eu depois também vi a cara do Paulo Lapa, senti alguma azia. Ou não é bem azia, mas ele se calhar estava à espera de ganhar mais do que o próprio Gustavo. Mas pronto, mas sim, diz.
Para já, te esqueceste de referir um vencedor, portanto, alguém que ganhou, que também era o teu preferido, a Ana Paula, da equipa da Áurea. Como é que. Aliás, ela não ganhou, ficou em segundo lugar, não é? Mas tu sentiste uma grande tristeza por ela não ter ganho, não foi, Rita? Feliz. E só aqui um fun fact, que o Gustavo foi o vencedor mais novo de sempre a ganhar o The Voice com 16 anos. Mas o Rodrigo também não ganhou o ano passado com 16 anos? Ou ele já tinha 17? Já deveria ter 17, acho que ok. sim. Porque ele agora disse que tinha 18, portanto ele deve ter ganho com 17. Ok, queria só aqui fazer um disclaimer que esta Ana Paula, que nós até já falámos uma vez no The Voice, era uma concorrente que eu e a Rita detestávamos, portanto ela não se esqueceu de nada. Sim. Agora, queria só dizer também que eu acho que a Marisa mais depressa acreditava que poderia vir a ganhar o The Voice este ano com o Ruben do que com o Gustavo Reinas, portanto eu acho que também deve ter sido um choque para a própria mentora. Eu acho que também sim. A Marisa foi logo a correr, abraçá-lo também, super contente. Como seria normal, Sim. não é? Mas acabei por realmente gostar da vitória do Gustavo. Vocês depois também vão ver a minha reação. Eu estava mais feliz pela vitória por causa da Rita do que propriamente pelo Gustavo. Porque entre os dois, lá está, eu fui gostando mais do Paulo muitas das vezes, outras do Gustavo. Portanto, entre os dois, sinceramente, não tinha propriamente um preferido, confesso. Mas gostei que a Rita tivesse ganhado pelos dois, digamos assim, não é? Não amado pelos dois, mas ganhado pelos dois. Pelo menos um dos nossos preferidos, fê-lo. Por isso, acabei por ficar contente por ti. E pronto, avançando no podcast, vamos agora só terminar aquela questão das categorias que nós temos, que foi primeiro o melhor da noite, na minha opinião. Eu vou dizer o Gustavo Reinas. Se bem que eu dei à Rebeca tudo 10, não é? Não, mas eu vou ter que dizer Gustavo Reinas. Porque eu dei-lhe 2-10, que foi a das provas cegas e com a Sónia Tavares. Sim, também é verdade. Eu vou dizer que foi a Rebeca, pronto. Entre a Rebeca e o Gustavo eu dei aos dois pontuações altas, mas o Gustavo não dei tanto na pontuação de grupo. Portanto, para mim a melhor da noite foi a Rebeca. Okay. Pior da noite? Pior da noite? Sim. Para mim foi o Coastal. Pois, para mim também foi. Aliás, eu referi isso no início, tinha ouvido atuações que me desiludiram e foram as do Coastal, sem dúvida. Depois. Se o melhor, bom, isto é um bocado redutor. Acho que é óbvio, né? Marisa, né? Pois, Marisa. E pior o Dino, não é? Porque, pior o Dino, sim, pronto, sem dúvida. Levou ali um balde de água fria e uma chapada de luva branca ao mesmo tempo, eu diria. Com todo o respeito por ele, mas pronto. Sim. Top 4. Começando por Rita. Isso. Top 4, portanto, sim. Final, não é? Isto é o top percurso. 4 que eu já tinha formado na minha cabeça antes de saber resultados e atuações, ou seja, antes de ver o programa já tinha o meu top 4 e que acabou por se manter, mesmo depois de ter assistido à final. Em quarto lugar o Paulo Lapa, que acabou por ficar em segundo. Em terceiro lugar o Coastal, que ficou em quarto. Em segundo lugar a Rebeca, que ficou em terceiro. E em primeiro o Gustavo, que ficou em primeiro. O teu top 4, Zé. Vais-te surpreender, eu não tinha apontado, não sabia, mas eu acabei por me decidir agora, porque eu vou-te dizer, entre o segundo, terceiro e quarto lugares, para mim a distância é mínima. Já houve fases em que podia haver um distanciamento maior, mas agora não, porque os três já me desiludiram e já me surpreenderam. Para mim o quarto lugar, neste momento, é Coastal. Porque para aquilo que ele fez nesta noite, realmente desiludiu-me. Talvez se tivesse havido mais uma ou duas galas, eu voltaria a mudar. Terceiro lugar, Gustavo Reinas. Portanto, é um concorrente que eu gosto. Esteve bem esta noite. Mas há qualquer coisa no Paulo Lapa que me voltou a puxar para mim. Portanto, eu colocaria em segundo lugar o Paulo Lapa contra tudo aquilo que a Rita deseja. Portanto, eu acho a voz do Paulo Lapa com maior elasticidade do que a do Coastal e a do Gustavo. Em primeiro lugar, nunca iria mudar. A grande Rebeca Reinaldo era a minha concorrente preferida e pelo menos ficou no honrosíssimo terceiro lugar. Verdade. Pronto, para terminar, já estamos quase no fim. A média, nós calculámos a média acabámos por fazer de todas as atuações desta todas, final. Mesmo todas. Portanto, resumidamente, Exatamente. as atuações individuais, as dos duetos e depois o top 3. Portanto, deu o quê? Olha, a Rita, mim deu-me, talvez uma das minhas maiores médias, deu-me 8.4. Ok, quase que ultrapassava a minha, que foi claramente, eu acho que a minha média mais alta até hoje. Também com poucos concorrentes e sendo a final, a partir do nível seria elevado. A minha média deu 8.8. Portanto, o 9. Uau! Arredondado Acho que foi mesmo. a maior média que alguma vez que te deu, sim, acho eu. Sim.
Curiosamente, as atuações deles, as pontuações que eu lhes dei nas atuações individuais foi 7, 8, 9 e 10. Portanto, ao Coastal, Paulo Lapa, Rebeca e Gustavo Reinas, respectivamente. Só que uma curiosidade, deu assim estas pontuações engraçadas. Ok, agora para terminar, nós temos uma pequena novidade. Queres começar, Zé? Sim, a Rita há pouco adiantou, deu um mini spoiler. Nós decidimos presentear os nossos voicers com mais um podcast, mais um episódio deste podcast do Duo Voice. Vai sair para a semana, portanto, vamos deixar agora passar esta fase de rescaldo ainda desta edição. Para a semana, nós ainda estamos a pensar em categorias, no que é que vamos abordar. Queremos fazer um rescaldo um pouco mais a frio desta edição, talvez uma retrospectiva de todas as... Peço desculpa. Todas as fases, as provas cegas, passando obviamente pelas batalhas, os duelos e as galas, e quem sabe também tocar em alguns pontos que nós achamos pertinentes de outras edições do The Voice, que seja também importante referir, nomeadamente quem olha, por exemplo, lança aqui para o ar, o nosso top 3, os nossos concorrentes preferidos de sempre do The Voice Portugal. Portanto, fica aqui essa indicação, quem sabe, eu e a Rita vamos fazer um brainstorm e vão sair coisas engraçadas. Para além disso, Rita, o que é que vai haver assim de engraçado para ver no nosso próximo podcast? Nós vamos fazer uma compilação, e sim, porque há momentos hilariantes de diversão, de risadas, que nós também queremos mostrar-vos, para também perceberem que, pronto, não é só conversa séria. Vamos deixar assim uns clipes com uns bloopers, acho que vão ficar muito giros, portanto, não percam este último episódio que sairá algures para a semana, e acho que vai ficar muito interessante. Sim, eu vou tratar de fazer o trabalho de casa, que é, eu vou rever os podcasts e ver momentos engraçados que tenham ficado por aí esquecidos, digamos assim. Outros que a Rita terá cortado e que agora vai implementar aqui. E sim, isto para dizer, nós estamos nisto desde setembro, portanto tem sido uma longa jornada, 17 semanas, há de ter os seus tesourinhos, não é? Por isso fiquem por aí atentos. Um dos The Voice, se calhar, novidades. mais longos, não é? Assim, em termos de episódios. É verdade, e Sem calhou de ser dúvida. logo aquele em que nos estreamos no podcast. Pois foi. Pronto, antes de fecharmos o podcast, queria só dizer que esta semana, pronto, eu não estive em minha casa, portanto, estamos a gravar o podcast um bocadinho mais tarde do que o habitual, portanto, sairá, no dia em que sairá, não vai sair tão cedo como normalmente nas semanas anteriores, portanto, mas pronto, vai valer a pena porque é o episódio da final. Exatamente, portanto fiquem desse lado e esperem para ver. Bom, chegámos então ao fim deste podcast, um podcast uma vez mais longo, mas era mais do que necessário, foi a final do The Voice Portugal, portanto espero que vocês tenham gostado da nossa análise, daquilo que foi falado, e lá está, não é o adeus, não é o fim, porque ainda falta um miminho para vos dar para a semana, mas esperemos que no que diga respeito a este The Voice tenham gostado destas emoções finais, e uma vez mais parabenizar a Rita pela vitória com o Gustavo Reinas, porque ao contrário da Rita, eu nunca tive o meu vencedor a ganhar, eu sou uma áurea desta edição, desta edição do The Voice Portugal. Desta edição não, do programa todo, na verdade. Do programa, sim. Para isso Okay. é isso. Desculpem, esqueci-me no meio disto tudo de dizer, obviamente, espero que partilhem o nosso vídeo ou o nosso áudio do Spotify, que gostem, que falem com os vossos amigos, também é importante. Comentem se, obviamente, tiverem algo para dizer, porque nós queremos saber a vossa opinião. Digam-nos também se ganhou o vosso preferido. Nem que seja o Paulo Lapa, sim. porque isso irrita a Rita, mas não interessa. E é isso. Obrigado por terem estado desse lado. E obrigado, Rita, também por ter estado connosco em mais um podcast. Comigo, neste caso. Obrigado, Zé, e obrigado, Voicers, e vemo-nos ainda para a semana. E Então exatamente, para a despedida do A Voice, no que diz respeito ao The Voice Portugal. Até lá, fiquem bem, Voicers. Tchau. Tchau.